confirmação de Carlo Ancelotti como o novo técnico da seleção brasileira sacudiu o mundo do futebol. Não só no Brasil, mas em toda a Europa, o assunto ganhou destaque. E uma das reações que mais chamaram a atenção foi a do ex-jogador francês e atual comentarista Thierry Henry. Conhecido por suas opiniões contundentes e por conhecer muito bem o cenário europeu, Henry não poupou palavras ao comentar a chegada do italiano ao comando da amarelinha. Neste vídeo, a gente vai te mostrar tudo o que ele disse, analisar o contexto da chegada de Ancelotti, o impacto que isso pode ter no elenco da seleção e o que isso significa para o futuro do futebol brasileiro. Fica até o final, porque você vai ver que essa história tem muitos lados. A busca da CBF por um técnico estrangeiro já era antiga. Desde a saída de Tite, depois da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, a entidade buscava uma solução de peso, alguém com experiência e currículo para reconduzir o Brasil ao topo. Nomes foram cogitados, entre eles o próprio Pep Guardiola, José Mourinho e, claro, Carlo Ancelotti. Inicialmente, a ideia de um estrangeiro dividiu opiniões. Muita gente achava que seria uma afronta à tradição do futebol brasileiro. Outros, por outro lado, viam nisso a chance de modernizar a seleção e se reconectar com o futebol vencedor. Quando a CBF confirmou Ancelotti, o debate explodiu nas redes sociais e nos programas esportivos. E aí entrou em cena Thierry Henry, que durante um debate na TV francesa foi direto ao ponto. É uma jogada de mestre. Essa foi uma das primeiras frases dele. E a partir daí, Henry destrinchou o que pensa sobre a seleção brasileira atual, o papel do técnico europeu e o que essa união pode significar. Segundo ele, o Brasil está cansado de promessas que não se cumprem. E agora está apostando em quem entrega resultados. Henry destacou que Carlo Ancelotti é um dos técnicos mais vencedores da história do futebol, com uma impressionante capacidade de adaptação. Ele não tem um único estilo, ele se adapta ao que tem. Já fez times ofensivos, já fez equipes mais reativas. No Real Madrid, ele lidou com jovens e veteranos, e isso será essencial para a seleção brasileira, afirmou. De fato, o histórico de Ancelotti mostra que ele sabe montar equipes com equilíbrio, respeitando as características dos seus jogadores. E isso pode ser justamente o que a seleção precisa neste momento. Uma estrutura forte, mas com liberdade para os talentos individuais brilharem. Henry ainda elogiou a forma como Ancelotti lida com os jogadores. O Ancelotti sabe conversar. Ele é um dos poucos treinadores que tem o respeito total dos atletas. E isso sem gritar, sem bater na mesa. Ele conversa, entende o ser humano por trás do atleta. E os jogadores retribuem com entrega e lealdade. Esse ponto é especialmente importante no caso da seleção brasileira, que conta com jovens talentos como Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick e outros nomes que estão surgindo com força. Henry lembrou que esses jovens já conhecem bem Ancelotti, o que facilita a transição. Não é todo dia que um técnico estrangeiro assume uma seleção como a do Brasil. É uma responsabilidade enorme, mas se tem alguém que pode lidar com isso, é o Ancelotti, disse Henry. Ele ainda acrescentou que a seleção brasileira vinha perdendo sua identidade nos últimos anos e que, curiosamente, um estrangeiro pode ser justamente quem vai devolver isso. Às vezes é preciso alguém de fora para enxergar melhor o que está dentro. Ancelotti pode reconectar o Brasil com a sua essência, com a alegria de jogar bola, com a ousadia que sempre encantou o mundo. A fala do francês repercutiu fortemente entre os fãs brasileiros. Muitos concordaram, apontando que os últimos treinadores da seleção tentaram impor estilos pragmáticos, deixando de lado o brilho individual. Outros ainda preferem um técnico brasileiro no comando, mas reconhecem que Ancelotti tem um perfil conciliador e pode ser o nome ideal para esse momento de reconstrução. Mas Henry não parou por aí. Ele ainda fez questão de lembrar o peso da camisa canarinho. Não importa o momento, o Brasil sempre será a seleção mais temida do mundo. Com o comando certo, com organização, esse grupo pode ir muito longe. Uma das questões levantadas por Henry foi sobre o estilo de jogo. Ele se perguntou como será a adaptação de Ancelotti ao calendário sul-americano, às eliminatórias, aos jogos na altitude e até à pressão da imprensa brasileira. A pressão no Brasil é insana. Vocês vivem futebol 24 horas por dia. Um empate vira crise, uma derrota, caos. Ancelotti vai ter que lidar com isso, mas ele tem casca. Não é qualquer um que resiste a Real Madrid, Chelsea, PSG. Ele sabe lidar com pressão. E esse ponto é crucial. A seleção brasileira precisa de alguém com autoridade e, ao mesmo tempo, com sensibilidade para gerir o grupo.
Henry também comentou que, se Ancelotti conseguir montar uma equipe coesa, com liberdade para os talentos brilharem, o Brasil voltará a ser protagonista no futebol mundial. Ele destacou o entrosamento natural que pode existir entre os jogadores que já trabalharam com o italiano, como Vinícius, Rodrigo e Éder Militão. Durante o debate, outros comentaristas perguntaram se ele acreditava que um treinador europeu conseguiria entender a alma do futebol brasileiro. Henry respondeu: "O Ancelotti pode não ter nascido no Brasil, mas ele conhece o futebol brasileiro talvez melhor do que muito técnico brasileiro. E vive com brasileiros no vestiário há décadas. E mais do que isso, ele respeita essa cultura. Ele sabe que não pode podar o talento, mas sim organizá-lo. E é isso que pode fazer o Brasil voltar a brilhar." Uma análise que foi muito bem recebida por torcedores nas redes. E se você acha que isso tudo é apenas teoria, vale lembrar que Ancelotti já conquistou o respeito de vários dos principais nomes da seleção. Vinícius Júnior sempre elogiou o técnico nas entrevistas. Rodrigo o chama de paizão. Até Endrick, que mal chegou ao Real Madrid, já demonstrou admiração. Essa química pode ser fundamental. Em vez de começar do zero, o novo técnico assume uma base já formada, com jogadores que confiam nele. Isso encurta o processo de adaptação e pode render frutos mais rapidamente. Henry encerrou sua fala com um aviso. Se o Ancelotti conseguir colocar esse grupo para jogar com alegria, organização e liberdade, o Brasil pode sim voltar a ganhar uma Copa. E ninguém vai querer enfrentá-los. Uma frase forte que mostra o respeito que o Brasil ainda impõe no mundo do futebol, mesmo sem conquistar títulos nos últimos anos. E vindo de alguém como Henry, que enfrentou o Brasil em campo e viu de perto o que essa camisa representa, essas palavras ganham ainda mais peso. Agora a pergunta que fica é: e você, torcedor brasileiro, o que acha da chegada de Carlo Ancelotti à seleção? Acredita que ele é o nome certo para conduzir o Brasil ao tão sonhado hexacampeonato? Ou acha que a CBF deveria ter apostado em um nome nacional que conhece mais de perto o dia a dia do futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate está só começando. Se o próprio Thierry Henry disse que é uma jogada de mestre, talvez estejamos diante de um novo capítulo histórico para o nosso futebol.